A graça e a paz, amém? Ela queima meu filme. Intimidade é um lixo, entendeu? Você dá intimidade e aí a pessoa queima o teu filme. E eu tenho falado para Jesus, Jesus, eu sou tão fofinha, eu não sei porque o povo tem essa imagem de mim. Jesus vai te pegar. E a pastora falou de temperamento ontem, e eu sou colérica, apostólica romana, né? Então já não me ajuda. E em minha defesa também, gente, essa não é minha voz, a voz de Jorjão aqui, não é minha. Então tudo não está colaborando, entendeu? Para ficar fofinho. Então você já desconstrói isso daí. A voz da pastora é uma voz doce, fina, não é essa. Hoje eu amanheci sem voz. E aí foi um arsenal de guerra. Todo mundo faz gargarejo, faz isso, aquilo lá. E pastora Cibele, eu preciso de uma injeção. E foi aquele rolo. Mas Deus é bom, amém? E eu já quero aproveitar para agradecer o convite feito pela pastora, realmente uma amiga. Tem uma frase de um autor desconhecido que fala assim, que aqueles que vão para o mesmo lugar se encontram no meio do caminho. E eu encontrei essa preciosa. E isso é nobre, porque o trabalho é árduo, é prazeroso, mas é árduo. E você ter amigos para trilhar isso junto com você, torna a jornada mais fácil. Então eu louvo ao Senhor pela vida da pastora Cibele, da sua casa, pela vida dessa igreja. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença da igreja também, das meninas da Igreja Reino, lá de Sapezal. Obrigada. Elas também não me deixam só. Isso tem feito toda a diferença. Amém? Agradecimentos feitos. Eu gosto de fazer no começo, porque a gente nunca sabe como termina, né? E a minha oração é que Jesus venha e bagunça a nossa organização. Faça do jeito dele é sempre melhor, amém? E aí, se não for pedir muito, eu também queria a banda aqui comigo. Porque a voz já está fraca, eu já estou de idade, né? Então, assim, toda força é uma ajuda. Mas eu quero que você, nessa tarde, abra o teu coração. Jesus ainda tem porção para você. E a palavra, ela se renova a cada manhã. O texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido e foi até intencional separar esse texto para a sua vida, para que você já entre nesse cenário compreendendo com mais profundidade o que o Senhor quer falar contigo, mulher. E é tão poderoso o que o Senhor faz, porque a mensagem sempre é maior que o mensageiro, amém? Então, sempre a gente chega nesse lugar com muito temor e pedindo para o Senhor, Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer falar? E antes eu chamei as meninas ali para orar comigo e falei, olha, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma direção. E eu precisava ter a confirmação do Espírito, mais uma vez. Quando a pastora Carla começou a falar aqui, começou a falar de fontes, foi sobre o que o Senhor me falou. Falou, filha, eu olhava aqui e tinha muitas fontes, sabe como nascentes? Como um chão que tem uma areia, mas tem um furinho ali e a água fica borbulhando. Mas também, aqui do alto vinha uma cachoeira, tão caudosa, com tanta força, que chegava a nevoar este lugar. E eu quero ativar a tua fé, para que hoje nós nos lancemos, sem reservas, neste lugar. E eu pedi, Senhor, então, a Bíblia fala de abóbodas. Quando houve o dilúvio, estourou abóbodas do fundo da terra. E foi enchendo de água a terra. E que nós possamos sair daqui, cheias da presença. Envolvidas nessa água. Direto na fonte, amém?
Mas você percebe que nenhuma mulher na Bíblia vai até a fonte com seu cântaro cheio. Lembra de Rebeca? Lembra de Agar? Lembra da mulher samaritana? Porque não tem lógica, né? A gente ir às fontes com o nosso cântaro cheio. E nessa noite, nessa tarde, tá escuro, gente. Eu quero que você sinta o cheiro das águas. E você, sem reserva, se lance neste lugar. Fonte não é um lugar de você vir cheia. Fonte é um lugar de você vir sem reservas. Porque é um lugar de dependência. E o convite que Deus tem para nós é que você venha com os seus cântaros. Porque Deus responde recipientes vazios. Então dê espaço para Ele nessa tarde. Venha cansada mesmo. Venha confusa mesmo, venha chateada mesmo, venha decepcionada mesmo, mas venha à fonte que é inesgotável. Talvez você está aqui nessa tarde com saudade do que um dia você já experimentou. Só que a medida que Ele tem para você não é a mesma mais. Ele tem mais para você. Você crê? Você recebe essa palavra? Então venha com sede, venha até Ele, venha caminhando com sede mesmo. Porque a última palavra é dele, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. E a outra você estende para cá. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho sede. Eu tenho fome. Eu quero mais. Senhor, eu quero experimentar o Senhor nessa tarde de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus. Diga para Ele. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração contrito. Pai, em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nessa tarde e faça como lhe apraz. Eu quero te experimentar de novo. Eu quero viver coisas também novas no Senhor. E essa é uma tarde propícia para viver tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo Jó, capítulo 14. Nós vamos ler do 7 ao 9. É um texto muito conhecido, mas como eu te disse, bem intencional. Todo mundo achou? Amém? Jó, capítulo 14. Verso 7 diz assim: há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e não cessarão os seus renovos. Ainda que a sua raiz esteja velha na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas, ela brotará e lançará ramos como uma planta nova. Aleluia! Talvez você chegou aqui achando que a sua estação já passou, que agora você é uma jovem senhora e que Deus não pode fazer mais na sua vida porque o tempo já passou. Talvez você chegou aqui nessa tarde achando que você é muito novinha,
que tem pessoas experientes. Talvez você chegou aqui também. Para que essa cadeira aqui? É mistério? Senta, Jesus. Pode sentar, Jesus. Eu sou profeta, gente. Tudo para mim fala. Eu não estou sozinha, eu sei. Eu sei que o Senhor está aqui. Ora comigo mais uma vez. Senhor, nós não acabamos de ler um jornal. Nós acabamos de ler a Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que vela pela palavra. O Senhor há de fazer cumprir aquilo que o Senhor escreveu. E eu creio que a Tua palavra é poderosa para transformar, para curar, para sarar. Deus, então mais uma vez, faz através da Sua palavra. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que a palavra é a boca do Senhor na terra. Nós cremos que ela é poderosa para até ir na divisão da alma e do espírito, discernir pensamentos e intenções. A Tua palavra é poderosa, em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Pai, eu não sei qual espírito que rege em Tangará da Serra, mas eu sei que o Senhor da igreja é maior do que qualquer outro espírito. E mediante a isso, Jesus, nós damos uma ordem como igreja. E mais uma vez a porta do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Decretamos falidos todos os planos do inferno. Rasgamos toda sentença, todo decreto do maligno a respeito de cada uma das tuas filhas. E declaramos que somente a tua voz fala nesse lugar. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso me conter, senão eu não consigo terminar. E eu amo esse texto, amadas. É um texto que você já ouviu música a respeito dele. É um texto que a tia da salinha, que eu não gosto desse termo, tia da salinha. Eu já declaro que tia da salinha está falido. Elas são treinadoras de profeta. Aleluia! Conta para nós, para quem cresceu na igreja. Eu gosto desse texto porque é um texto que até quem não tem convivência com a igreja diariamente tem facilidade de entender, porque é um texto muito usado. E a Bíblia está nos contando acerca da vida de Jó. Havia um homem na terra de Uz. Deixa eu te inserir no contexto. Ele vivia lá nesse lugar, terra de Uz. O nome dele era Jó. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. E é o que é lindo nesse texto, é que as Escrituras diz que Deus vai dar testemunho acerca de Jó. Que testemunho Deus contaria a seu respeito? E aí você continua lendo a Bíblia. A história diz que certo dia, anjos estavam lá no céu adorando o Senhor. E chega o chifrudo lá, o encardido, né? O nosso inimigo, Satanás, chega. Porque você acha que Satanás não vai no céu. Lá tem assembleias solenes e ele vai lá de tempo em tempo também falar a teu respeito diante do justo juiz. Mas glória a Deus que à direita está o advogado fiel, amém? E aí quando ele chega para tentar nos acusar, porque o papel dele é esse, matar, roubar e destruir, o justo juiz olha para Jesus, o advogado, e aí Jesus fala, não, sobre essa causa eu já passei meu sangue.
E Deus, que é o justo juiz, Ele julga em nosso favor. Então Satanás chega lá no céu. E aí a gente vai percebendo o nível de abuso dele. Porque você há de achar que também Satanás não põe a pata no meio da adoração. Os anjos estavam lá adorando, os anciões declarando, e chega ele para acusar. Ei, é num momento como esse, numa assembleia solene, onde os filhos estão levantando um altar de adoração para o Senhor, que ele vem também. Mas pega na mão da sua amiga aí. Ele vem para disseminar fofoca, para criar sentimentos, para trazer à existência aquilo que Deus não falou. E aí você vai pegar na mão da sua amiga com muita fé e vai dizer: o inimigo pode até vir, mas se depender de nós duas, aqui ele não fica. Aleluia! Aplauda o Senhor. A Bíblia diz que Deus vai fazer uma pergunta para Satanás: tens observado o meu servo Jó? E eu já falo aqui, Jesus não pergunta de mim para Satanás, deixa quieto. Se ele não me viu, deixa para lá. Não toca no assunto. Tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E o diabo, que é um mentiroso, que é um invejoso, vira para Deus. E eu acho isso muito legal, que eu vi a pastora Raquel Lima falando algo acerca disso. Porque Satanás vira para Deus e fala assim: também? E essa palavra, ela disse assim, a pastora Raquel Lima: essa palavra é a palavra de Satanás. Também? Amiga, você viu que o filho da fulana passou na faculdade? Também? Ela é rica, pode pagar os melhores cursinhos. Amiga, você viu que a fulana de tal, filha da irmã lá da igreja, casou com um homem justo, bom, trabalhador? Também? Ela é uma pessoa de posses? Você entende que essa palavra não pode estar na nossa boca? Eu não acredito que você está aqui. Lá de Brasnorte, a minha amiga. Gente, eu estou boa das vistas. Jesus, o Senhor me curou, será? Por que tirou a cadeira agora? É pegadinha? Eu não estou entendendo. Gente, eu sou lerda. Deve que até no final a gente vai entender, né? Eu pedi. Deixa, né? Deus sabe. Eu vi um pastor falando também sobre esse assunto, não o também que nós estamos falando, mas ele dizia assim, que o invejoso, ele não tem testemunho para contar. É por isso que ele precisa ficar vendo a vida dos outros e criando conteúdo. E eu dei esses exemplos aqui só para a gente entender, porque nós somos filhas que quando as nossas raízes são curadas, nós não temos o também na boca, mas nós celebramos as conquistas daquelas que nos cercam. Esse é um sentimento de quem é saudável, de quem tem as suas raízes saudáveis. E Deus fala assim: tem visto o meu servo Jó? E Satanás fala assim: também o cercaste de bens. E eu aprendo tanto nesse livro,
E eu quero deixar 3 coisas para nós meditarmos nessa tarde. Primeira coisa, ei, minha amada, ele está ao derredor, amém? Satanás, ele fica procurando quem pode estragar, segundo a Bíblia. Mas existe um cerco invisível de Deus na sua vida. Existe uma guerra invisível ao nosso redor. A Bíblia diz que o diabo é o inimigo da nossa alma. Ele luta dia e noite contra a minha vida, contra a sua vida, com tudo que leva nosso nome, com tudo que leva nosso sobrenome. Ele está lá tentando pôr a pata dele. Mas existe um limite. A Bíblia diz que ele está ao derredor, mas ao seu redor a Bíblia diz que estão os anjos do Senhor. Existe um cerco em volta de você. E eu quero que você receba aí. E entenda que você é cercada de favor. A Bíblia diz que você é como um jardim regado, cercado também, para que você não seja destruída. Receba, sua casa vai ser rodeada de favor. Os teus filhos vão ser rodeados de favor. Satanás, ele até ciranda, mas ele não pode te tocar. Existe um cerco invisível ao teu redor. Atrás de você tem anjo. Na frente de você tem anjo. Do teu lado tem anjo. Do teu outro lado tem anjo te cercando. Não tenha medo. Deus está cuidando de você. Segunda coisa, e eu preciso que você guarde isso no teu coração. Uma mulher de raiz, sabe, aquela que conhece a Deus, aquela que anda com Deus, que reconhece que Deus é o seu Senhor, que Deus é o seu Salvador. Essa mulher que é íntegra, reta, temente a Deus, que se desvia do mal, que paga o preço. Ei, eu preciso que você entenda que tudo isso não te isenta. Não te isenta de ser atacada pelo inimigo. Então não é reprovação, na verdade você é uma ameaça. É por isso que ele te ataca. Era o teu lugar que ele queria. E o fato de você fazer tudo certinho não quer dizer que Satanás não te atente. Podia, né? Mas não é assim. E nesse lugar que Deus vai nos provando, assim como Ele provou Jó, e vai nos forjando. E Deus, a Bíblia diz que é Deus que pergunta para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Porque Deus entende que a provação, ela refina o nosso caráter. Ela nos ensina a natureza de Cristo. É na luta que nós oramos mais. É nos dias de perseguição que o buscamos mais. É nessas horas que nós jejuamos, consagramos. Entramos nesse lugar do Santo dos Santos. Não é isso? Os dias de maiores perseguição são os dias que nós mais entramos na presença dEle. E a Bíblia vai dizer que Deus disse para Satanás: pode tocar então, só não toca na vida. E guarda isso no teu espírito. Por maior que seja as suas provações e lutas, o maior milagre é de que você não está só. A Bíblia diz que a presença dEle basta. A presença dEle é suficiente. Mesmo em meio a guerras, a lutas, você não está só. E isso é seu maior galardão.
As coisas do Espírito a gente discerne no Espírito. E eu sei que você é uma mulher espiritual e está entendendo isso. Então tire os seus olhos daquilo que você não tem. Coloque os seus olhos naquilo que você tem. E você tem Ele. E com Ele nós somos a maioria. Ei, mulher raiz, fica firme. Resista. Você não está só. Deus já deu um limite para Satanás a respeito de você. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? A Bíblia diz que as más notícias começaram a chegar. O gado morreu. O fogo queimou seus bens. Os filhos morreram. Olha esse cenário, gente. Daí chega a mulher de Jó e diz para ele: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E essa é a terceira lição que eu quero te ensinar. Pega na mão da sua irmã aí, mas com fé. Você é a resposta de oração para essa mulher que está do seu lado, amém? Então pega com fé. E fala assim: da nossa boca, mas com fé, da nossa boca, mesmo tudo dando errado, nós não seremos murmuradoras, mas com a nossa boca, nós declararemos: já deu certo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Uou! Sinto ele aqui, gente. Ele está aí. Extraia dele virtude. Extraia dele virtude. Ei! Não, você não está no lugar normal. Você não está no lugar comum. Ele está aqui. Ah! Extraia a virtude dele. Ei, a expectativa do inimigo era a seguinte: agora ele murmura. Acabei com tudo, matei filho. A mulher dele já abriu mão dele também. Agora ele murmura. Essa era a expectativa de Satanás a respeito de Jó. Agora ele abandona. Agora ele desiste. Amada, saiba que a murmuração é o cântico do inimigo. Não murmure. Mas gasta a sua vida ali, nesse momento, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele há de se levantar em meu favor. A Bíblia diz que Jó se prostra em terra. Porque Jó sabia que uma adoração muda realidades. Ei! No tempo da aflição, mulher, levanta um altar para o Senhor. A sua adoração muda realidades. Os seus filhinhos queridos hoje não estão mais na igreja, porque foram dar uma voltinha lá no mundo. Ei, levanta um altar na sua casa. E pelos olhos da fé já muda esse cenário. Já muda essa realidade. Já começa em nome de Jesus, declarando como se eles já estivessem aqui. Esse mês eu precisei de um milagre. E ele ainda não está 100% concretizado, mas eu já sei que deu certo. O meu filho terminou com 15 anos o ensino médio. E direto ele já passou numa faculdade. Ele estava estudando análise de desenvolvimento de sistema, lá na PUC de Curitiba.
E a proposta do curso era ser um curso híbrido. E eu achei ótimo, porque quando chega essa hora de filho ir embora de casa, quem é mãe sabe, né? Já começa a sofrer. Então a proposta do curso era ele fazer o semestre online e depois passar 20 a 30 dias na faculdade, fazendo as provas semestrais, fazendo a parte prática do curso, enfim. Só que ele fez 1 ano de curso. E agora a faculdade ligou dizendo que a modalidade do curso mudou. Que agora é EAD. E ele ficou muito chateado, né? Frustrou os planos dele. É um curso que precisa de muita prática. E ele falou: mãe, eu não quero, assim eu não quero, assim eu não quero. E nós começamos a procurar uma faculdade para ele. Quando eu cheguei em Vilhena, já tinha se passado os processos seletivos. Aí eu fui numa faculdade privada, precisava de alunos para fechar o número de turma. Enfim, ele teria que ficar esse ano parado. E a minha casa é uma casa típica. O Guilherme, ele tem TEA, ele é autista, nível de suporte 1. Então ele não lida muito bem com frustrações. Ele dá uma invernada. E a gente percebeu que ele ficou muito triste. Eu falei: Jesus, como que é esse negócio? E aí, mesmo sabendo que a faculdade, e detalhe, ele já não queria estudar mais numa faculdade particular, ele queria estudar numa faculdade federal. Eu falei: meu Deus, como que vai ser esse negócio? E aí eu fui no Instituto Federal. E aí foi o que o pessoal me falou. O processo seletivo foi em novembro. Agora só no próximo novembro, para ele ter. E aí que a gente ficou chateado, porque ele ia ficar 1 ano parado. E eu vim para casa com aquele sentimento: poxa. Porque às vezes a gente se esquece, quando a pancada vem, a nossa primeira atitude é murchar, né? Em vez da gente cair para cima, porque a gente sabe dessa verdade. Mas na prática, o calçado é mais apertado. E eu entrei nesse lugar e um dia o Senhor, muito triste, os meus devocionais super melancólicos ali, né? Ai, Senhor, por quê? Por quê? E o Espírito Santo encheu a minha cozinha, que é o lugar que eu faço o meu devocional. Encheu minha cozinha e entrou, falou assim: chega, basta dessa passividade. Toda vez que tem uma luta, é assim que você se comporta. Quando chegou o diagnóstico do Guilherme, você aceitou o diagnóstico dele. Quando chegou outra dificuldade, você aceitou. Ei, lembra da minha palavra. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então está tudo pronto. Você só precisa acessar esse lugar. Muda o seu discurso. Tá chato já. E na semana seguinte eu fui para Vilhena de novo. Nós estamos abrindo uma extensão da Reino lá. O Senhor nos chamou. E é um outro testemunho, enfim. E eu já fui no carro. E eu coloquei o Guilherme no carro. E aí falei: filho, nós vamos lá porque nós vamos fazer a sua inscrição na faculdade. O meu esposo, ele é mais racional. E ele olhou para mim e falou assim: não fala isso, já está certo? Falei assim: não está certo. Não fala isso, você vai frustrar o coração dele. Lembra que eu falei que ele tem problema com frustração? E aí eu dei uma balançada. Eu falei: mas Deus me falou que vai dar certo. Mas já deu certo, Laís? Não. Então não fala para ele. E eu sei que era o próprio Espírito Santo usando o meu esposo ali para me treinar nesse lugar.
de trazer realidades espirituais que já são certas para o natural. E no primeiro momento eu murchei, mas aí o Espírito Santo falou comigo: vai aceitar de novo, isso eu já não te falei. É a minha palavra, é a última palavra na sua vida. A última palavra quem dá é Deus na sua vida. E eu já comecei então a entrar em mistério, falando com Deus: Senhor, então já vai colocando as pessoas que precisam estar nesse processo. Já vai ministrando o coração deles, Espírito Santo. Vai então, Espírito Santo, fazendo aquilo que o Senhor precisa fazer para que essa realidade aconteça. E eu falei: filho, separa seus documentos, nós vamos lá na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, uma pessoa da recepção lá, muito simpático, me disse o seguinte: olha, só um milagre para dar certo. Porque assim, o curso já vai começar na próxima semana, que era a segunda agora. Já foi feita a primeira chamada. Já foi feita a segunda chamada. Nós já estamos na terceira chamada. E esse é um curso muito concorrido. É um curso muito concorrido, que somente um milagre. E ainda assim, se sobrar vaga, precisa ter um ajuntamento do colegiado, eles fazerem uma assembleia, decidir se pode abrir um edital novamente. Enfim, aquele negócio moroso. Lembra que é federal a faculdade? É pública. Então, é devagar o negócio. E eu com o coração muito convicto, mas também já me achando doida. Falei, porque com todo mundo que eu falava assim: nossa, é difícil, né? Realmente vai ser muito difícil. Mas a gente, sabe aquele negócio que a gente fala assim: mas a gente acredita em milagre, né? Então a gente acredita. Quando foi ontem à noite, eu estava aqui. Era quase 10, faltava 10 minutos para meia-noite. A menina da faculdade me mandou uma mensagem: como é importante você estar em ambientes proféticos. Ambientes proféticos torna decretos, sentenças em realidades. Por isso que eu falo, você não está num lugar comum. É nesse lugar que você tem que abrir a boca e falar: Senhor, eu declaro isso. Senhor, eu quero viver isso. Senhor, isso me pertence. Senhor, isso já é uma realidade na minha vida. Porque ambientes proféticos fazem com que decretos e proclamações se tornem realidades. Então lembra do teu filho aí. Lembra do teu marido aí. Lembra da tua empresa aí. Ei, lembra daquele sonho que você enterrou. Lembra daquilo que você teve que abrir mão. Você não está no lugar comum. E o teor da mensagem que a mulher me mandou era o seguinte: a senhora precisa estar aqui na faculdade dia 19, 23, não sei, eu tô 19, né? Dia 19, porque nós resolvemos abrir um edital exclusivo. Só Papai do Céu faz essas coisas. Quem sou eu? Eu sou filha do rei. O meu filho pertence à realeza. E é por isso já vem com os documentos, porque de imediato precisa começar a estudar. Eu chorei tanto. Falei: Senhor, então Deus tem uma porção, porque eu experimentei uma porção nova desse Deus que se importa com os meus desejos, com os meus sonhos, com a minha casa. Ei, você vai experimentar essa porção hoje também, amém? Aleluia!
Então você precisa levantar um altar no meio do turbilhão. O que eu tenho que fazer, pastora? Levanta um altar. Levanta um altar. Levanta um altar para o Senhor. E Jó diz assim para a mulher dele: eu não vou amaldiçoar o meu Deus. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não adoro pelo que Ele me dá, eu adoro pelo que Ele é. Bendito é o nome do Senhor. E o negócio começa a ficar sério. A palavra diz que Satanás chega, deixa eu correr, né? Chega para Deus e fala assim. Porque você não acha que na hora que você levantar o altar e as coisas começarem a acontecer na sua vida, ele vai embora. Ele chama mais um monte e vem de novo. A Bíblia diz que Satanás chega diante de Deus e fala: também ele tem saúde? Esse é o último nível de ataque. Quando ele vem na nossa saúde, contra a nossa vida. E o Senhor nos falou que nessa semana muitas mulheres pensaram em desistir. Desistir da vida. Nós vamos orar por você no final. Você até cogitou a hipótese de não querer viver mais. Você até sem querer planejou. Ei, essa palavra é para você. O Senhor nos trouxe aqui só por causa de você. Porque há esperança. Olha a raiva do cão, gente. Ele chega diante de Deus e fala assim: mas também ele tem saúde. E a Bíblia diz que Jó, do alto da cabeça até a planta dos pés, estava cometido de feridas. Abraça ela aí e ora por ela. Abraça ela e ora por ela. A segunda. Você ora por ela. Vocês duas. Ora por ela. Deus quer te dizer que Ele tem visto as suas dores. Aqui, essa aqui, ó. Essa daqui. Isso, ora por ela. O seu clamor chegou até Ele. Nunca mais você vai ter esses pensamentos. Porque hoje Ele fica de pé no trono e vem em teu favor. Você vai experimentar. Viver a abundância, a novidade de vida que o Senhor tem para você. Esse cenário não é a sua sentença. E não é o teu fim. Jesus hoje vai mudar a tua história. Você crê? Em nome de Jesus. E aí ele estava cheio de feridas. A Bíblia diz que ele pegava um caco de telha e começava a raspar. Gente, imagina isso. Imagina isso. Todo mundo já tinha ido embora. Todo mundo já tinha se perdido. Tudo que ele tinha se perdido. E está esse homem e um caco de telha, raspando as suas dores, raspando as suas feridas. E eu te contei toda essa história para chegar nesse lugar, só para você entender que contexto Jó falou o que nós lemos aqui. Coloca de novo para mim. Jó 14, versículo 7. Ei, Jó não estava a passeio. Jó não estava de férias. Jó estava no pior dia da vida dele. E olha o que ele declara: ainda é a esperança para a árvore que foi cortada. O que Jó está dizendo aqui? Ele suspirava. Jó estava tendo uma crise existencial. Ele estava olhando para uma árvore e dizia assim: meu Deus, se eu fosse uma árvore, como eu queria ser uma árvore.
Porque a gente faz isso no meio do turbilhão. A gente tem crise existencial. A gente esquece que a gente é filha. A gente esquece que a gente é escolhida. A gente esquece que o Senhor já pagou o preço. A gente esquece que nós somos a menina dos seus olhos. Ele está tendo uma crise existencial. Ele olha para a árvore e fala assim: meu Deus, como eu queria ser uma árvore. Porque se a árvore ela for cortada ao meio, o seu tronco cair, as suas raízes estão velhas dentro da terra, ainda assim há esperança para a árvore. Ele estava dizendo: para mim já não tem mais jeito, mas para a árvore tem. Porque ao cheiro das águas, ela pode tornar a viver, a brotar. E eu te contei tudo isso para você entender algo. Que o Deus que passeia na eternidade já sabia desse cenário de Jó. O Deus que passeia na eternidade, Ele vai lá no futuro, Ele volta lá no passado. Ele já sabia do que você está passando. E Jó fazendo essa declaração, eu lembro de Jesus estando lá declarando: ah, é, Jó, você quer ser uma árvore então? Tudo bem que Jesus estava no outro cenário, mas o Deus que passeia na eternidade, com certeza também se lembrou de Jó. Jó, você quer ser uma árvore? Também tem solução para a sua vida. Porque eu sou a videira. Eu sou a videira, Jó. E se você for enxertado em mim, nos seus ramos brotarão como planta nova. Jesus é a nossa videira. Você tem a videira. Ei, há esperança para você. Porque Jesus é a nossa esperança, amém? Declara, Jó, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Então, mesmo em meio ao cenário caótico, mesmo em meio até num cenário de morte, onde tudo conspira para que você não tenha mais esperança, basta só um pouquinho de água. Sim, ao cheiro da água, tudo pode brotar novamente. E Jó termina dizendo: bendita é essa árvore. E o que Jesus quer que você guarda nessa tarde, na sua alma, porque o Espírito está pronto, amém? É a nossa alma que precisa entrar nessa medida de Deus, amém? Então guarde isso no teu espírito e na sua alma. O que acontece com você não pode roubar a sua essência. Mesmo cortada é árvore. Foi cortada, mas ainda é árvore. Foi traída, mas ainda é árvore. Ei, foi caluniada, mas ainda é árvore. Te prometeram fidelidade, mas não cumpriram, mas você ainda é árvore. O que o inimigo da sua alma não suporta é que você, mesmo sendo golpeada ao meio, as tuas raízes ainda estão plantadas. Plantada onde, pastora? A Bíblia diz que Salmos 92, 13. Os plantados na casa do Senhor florescerão. E o que eu quero que você guarde na sua alma é que basta um pouco de água. Água na Bíblia significa a palavra de Deus. Aí de repente você vai recebendo palavra. Você vai recebendo palavra e a palavra é viva. Ah, não é um discurso. A palavra não é um livro. A palavra é o próprio Cristo, o verbo vivo. E ela gera vida.
E você vai recebendo a palavra. E você vai recebendo a palavra. E essa palavra vai criando um broto dentro de você. Isaías 53, 2 diz assim: e ele cresceu diante, como um broto tenro, como a raiz de terra seca. Porque a palavra é o próprio Deus, é o próprio Cristo dentro de você. E quem é esse broto? É o próprio Cristo. Isaías 11:1: brotará do rebento um broco do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Romanos 15:12 também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Ei, eu quero profetizar sobre você. Você recebe? Erga a mão, receba aí. A esperança para o mundo ainda, amém? A esperança para o mundo. A esperança para a sua casa, para os seus sonhos, para a nossa geração. Ah, o cheiro das águas. Ei, você tem uma palavra. Você tem uma palavra. E eu não sei qual foi o machado que te alcançou. Eu não sei o nome do machado que te feriu. Eu não sei o nome do machado que cortou todo o seu tronco, que tirou todo o vigor, a esperança, que te fez parecer morta. Mas tem água hoje aqui, amém? Tem fontes de água aqui, amém? Tem uma cachoeira aqui nesse lugar, e eu quero que o Espírito te faça visualizar isso. Tem água nesse lugar. Eu quero, para terminar, só fazer uma ilustração. Tem professora da 4ª série aqui? Tem? Ninguém, né? Que ótimo, porque daí eu posso falar do meu jeito. Eu acho que é lá na 4ª série que a gente aprende sobre lençóis freáticos. Lembra do desenho no livro? Corta a terra, é uma foto cortada, que tem a primeira camada, a segunda camada, lembra disso? A terceira camada, até chegar na última camada. Amém, gente? Ou vocês ficavam lá fora da sala? Qual que era o esquema? Chovia-se na terra, a água da chuva ia para o solo e era absorvida. A camada mais profunda era a camada chamada rocha. Lembra disso? E toda árvore forte, quando você vai estudar sobre ela, a sequoia, né? Árvores que são milenares. O segredo dela resistir a várias estações, os biólogos falam que é por conta das suas raízes. São raízes fortes, são raízes extensas, são raízes profundas. São raízes que não ficam só na superficialidade. São raízes que ultrapassam as camadas e vão se achegando até a rocha. Um dia, lendo um livro, eu vi um exemplo. Esse pastor, ele tinha um vizinho. E esse vizinho gostava muito de jardim. E ele observava que ele sempre estava ali plantando, regando, enfim. Mas um dia ele foi curioso e foi mais perto observar o jardim. E ele observava que as plantas que eles estavam plantando não estavam viçosas, não estavam irradiantes, não estavam na sua melhor versão. Ela se encontrava um pouco apática, abatida, murchinha. E ele, encontrando esse vizinho, ele falou assim: vizinho, tem alguma coisa de errado com as suas plantas. Talvez esteja faltando água. Joga mais água. Ele falou assim: então, eu gosto muito de jardim, o vizinho disse. Eu até estudo um pouquinho sobre isso. E de fato, elas estão precisando de mais água. Mas é que eu não estou
projetando toda a beleza dela nesse momento. Eu coloco pouca água. Porque o colocar de pouca água vai fazer um exercício e vai fazer a raiz dela se estender e buscar em lugares mais profundos água. Porque se eu sempre, ela precisa de água, eu dou água, ela precisa de água, eu dou água, ela precisa de água, eu dou água. Aí ela não vai buscar águas profundas. Você entende? Por que tanta guerra? Por que tanta luta na sua vida? É o próprio Deus te treinando para suas raízes serem estendidas, suas raízes buscarem lugares profundos. E essa última camada, que chama rocha, ao redor dela ficam os bolsões de água. Chega de ser mulher de raízes rasas. Seja uma mulher enraizada. Uma mulher de raízes profundas. Ei, agarra na rocha que é Cristo. Existe uma rocha que é Cristo. Agarra nele, nele tem água. E é isso que faz a gente suportar. A Bíblia diz que se você estiver agarrado na rocha, vem a tempestade, vem o vento forte. Você pode até inclinar, mas você resistirá. Você não se afundará. Você não se destruirá. Você não se ruirá. Então o que eu faço, pastora? Existe a fonte, águas brotando. Existe uma cachoeira aqui nessa tarde. E eu quero que você fique de pé comigo. Cadê o louvor? Talvez você já está agarrada na rocha, mas talvez não. Talvez você é uma mulher que veio aqui e você não sabia que tinha uma rocha para se agarrar. E eu queria nessa tarde te convidar, você que nunca fez um compromisso, te dizer: Senhor, eu entendi que eu vou ser provada, mas também que eu vou ser aprovada, porque eu estou firme na rocha. A partir de hoje eu quero estar firme nessa rocha. Ei, mulher, se você nunca fez um compromisso de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, esse é o momento. E há um convite para você nessa tarde. Erga uma das suas mãos, fala: pastor, eu preciso. Aleluia, aleluia. Sim, tem mulher aqui que está firmada na rocha. Quem mais precisa dessa rocha? Você precisa. Aleluia, aleluia. A sua vida nunca mais será a mesma. Hoje você fez o compromisso mais importante da sua vida. E lembra que esse é um lugar de vir com os cântaros vazios, para você enchê-los da fonte de água. Eu quero te convidar, mulher, você que fez esse compromisso, vim aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos declarar nesse ambiente profético que tudo que está em desordem na sua vida, na sua casa, ficará, na verdade, no alinhamento, na mesma frequência do céu. As realidades do céu vão ser as realidades da sua casa, da sua vida, do seu futuro. Você que fez esse compromisso, corre aqui para frente. E se você não ergueu a sua mão, mas deseja fazer isso, corre aqui para frente. Fala: Jesus, eu te conhecia de longe, mas agora os meus olhos podem te ver. E eu quero te tocar. Eu quero mergulhar. Ei, se você tivesse entendido, você já estava se jogando aqui na frente. Não tenha medo, venha.
Venha, você está no lugar onde as amigas de Jesus estão. Venha, 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 venha. Cadê você, mulher, que quer fazer um compromisso com Jesus hoje? Aleluia, aleluia. Quem vai vir abraçar? Agarra ela, gente. Agarra ela, celebra. Você é aquela mulher que celebra. Celebra na vida do outro. Sim, uma experiência. Agarra, alguém agarra, gente. Venha, venha depressa, igreja. Cheira lá, cheira lá, interceda, ora. Satanás acha que ainda ele pode pôr a pata aqui. Não, não. Nós entendemos. Chega, manda, ela chega, querer lavar, ela show. E viverá ao cheiro da. Escreve o nome, Pai, no livro da vida. Muda a história. É uma nova história. Daqui pra frente, uma nova história. É isso que nós declaramos como igreja. A palavra do Senhor diz que o que a igreja ligar na terra será ligada no céu. E nós declaramos que está ligado um tempo de novidade de vida na vida das minhas irmãs. Aleluia. Você pode celebrar o Senhor. Olha só. Agora há um segundo convite. Se vocês quiserem ficar, pode ficar já. Se eu fosse vocês, eu já ficava. Cadê as árvores que foram cortadas um dia pelo machado? Você era frutífera. Você era produtiva. As pessoas te procuravam para se aconselhar. Você era feliz. Você projetava. Você sonhava. Mas um dia o machado veio e te cortou, homem. Isso te machucou. Isso te feriu. Isso fez com que você estagnasse. Isso fez com que você deixasse as suas raízes envelhecer, a ponto de pensar que não há mais jeito para você. Eu estou falando com essas mulheres que um dia foi ferida. Eu não sei qual é o machado que te alcançou. Eu não sei qual é o machado que te fez uma poda que te doeu. Na verdade não te podou, te cortou. Tem uma cachoeira aqui hoje. Tem fonte de águas aqui hoje. Ative seus olhos espirituais. A minha oração o tempo todo, para quando eu vinha para cá, era: Jesus, eu quero que elas vejam também. Eu quero que elas consigam visualizar também. Que elas não venham pela emoção, mas que elas consigam realmente ver uma cachoeira aqui. Uma fonte inesgotável. E no meio dessas águas, a tua voz chamando: vem, filha, eu tenho cura para você. Vem, filha, vem, deixa eu pôr só um pouquinho de água. Porque colocando um pouquinho de água, mesmo as suas raízes estando velhas, eu posso fazer você voltar. Através de um broto, começar a crescer de novo. Daqui a pouquinho você está com frondosa. Como o Salmos 1 diz: e sereis como árvore plantada junto a ribeiros de água. As suas folhas não murcharão, mas você dará fruto na estação correta. Esse é o convite.
Eu não sei qual é o machado que te alcançou, mas tem água aqui. E se tiver cântaro vazio aí, se eu fosse você, eu já se jogava aqui na frente. Se eu fosse você, eu já estava aqui na frente. Se você entende que algo estagnou, algo está parado, não frutifica como antes. Ei, é com você que Jesus está falando nessa noite. As intercessoras já começam a orar, pastoras nesse lugar. Pastora Carla começa a liberar. Pastora Cibele, as pastoras desse lugar começam a liberar na vida dessa mulher, porque a última palavra é o Senhor que dá a respeito da sua vida. A última palavra é dele, e a porta que ele vai abrir na sua vida, Satanás nenhum pode fechar. Fala que está doendo. Fala aí, Deus está doendo. Ainda dói. Ainda dói. Eu estou em pé pela tua misericórdia, mas ainda dói. Sim. Deixa ele curar as suas raízes. Deixa ele curar as suas raízes. Deixa ele curar as suas raízes. Cura. Tem cura nesse lugar. Tem água nesse lugar. Cheira lá, manara lá, cheira. Suri, quiri lá, manara.